Vocês me desculpem, é porque eu acabei de fazer um vídeo e tô fazendo outro. Mas sabe por quê? Porque eu prometi a vocês que eu ia soltar o sonho, vou soltar o sonho, vou soltar as Santas Escrituras novamente. Mas é referente ao sonho, entendeu? É referente ao sonho e vou soltar algo que Cristo me mostrou no céu. E quando eu vi, eu fiquei com meu coração angustiado por causa do que eu vi. E por causa do que, quando eu olhei, eu entendi. E eu filmei, eu disse assim, Senhor, eu vou postar. Entendeu? Eu era pra ter postado antes, assim, mas ainda fiquei esperando por ele, entendeu? É porque eu sou uma pessoa que eu espero, entendeu? Eu não gosto de agir sem a permissão dele, não. Vai que eu acho sem a permissão dele, ele disse, não é pra ter feito isso, não. Aí o raio, né? Então, vocês entenderam, né? Então, o que eu gosto de fazer é o quê? Eu vou soltar o sonho, vou soltar 2 sonhos pra vocês. 2 sonhos referentes ao mar, vou soltar o que ele me mostrou no céu. Foi um vídeo que eu filmei e eu entendi o que ele postou no céu pra mim, soltar pra vocês, eu entendi. E eu vou o quê? Soltar Santas Escrituras, vou soltar o versículo, ainda vou soltar o sonho e ainda vou soltar o vídeo que eu filmei. Vocês podem até ser pegos de surpresa porque tá escrito nas Santas Escrituras, mas vocês o que foram alertados. Cristo não quer que ninguém saia da face da terra se antes se avisar. Então, a nossa parte, nós temos que fazer. A nossa parte nós temos que fazer, entendeu? Bora pra cá? É o suor descendo, aí incomoda. Vambora. Olha, eu sonhei que eu tava chegando. Eu tava chegando de algum canto. Eu não sei de onde que eu vi, não sei que eu vi de algum canto, eu tava chegando. E na primeira casa que eu via na esquina, era a primeira casa da esquina eu entrava. É quase igual a minha, né? Então, a primeira casa eu entrar. E eu entrei, na que eu entrei, meus 2 filhos estavam lá dentro. Aí eu cheguei e falei com eles, né? Aí eu saí lá pra fora de novo. É moda minha que eu tenho, né? Aí quando eu saí lá pra fora, quando eu olho pro meio da rua, eu já não vi mais nada. Só vi só destruição, destruição. Tudo destruído. Aí eu arribei os olhos pra cima, né? Aí eu vi 3 anjos, assim, bem pertinho de mim, assim, uns 4 metros pertinho de mim, 4 a 3 metros pertinho de mim, e uns 4 a 3 metros distante do chão. Aí eu peguei, né, pra não me desconcentrar. Aí, eu não me esqueço dos sonhos do Senhor, não, mas me dá um nervosismo quando eu vou soltar na casa do Senhor. O inimigo, ele tem assim, ele tá entendendo? Ele tenta interromper o que? O mundo espiritual, ele se tremete com o mundo físico, entendeu? Meu coração fica em ar, sai pela boca, eu fico toda me tremendo. Eu mudo de cor, que eu já percebi, entendeu? Tudo isso acontece na hora que eu vou soltar um sonho na casa de Deus, que Cristo quer falar com as ovelhas dele, entendeu? Desse jeito. Mas se eu for só pra cantar, então, pra soltar uma palavra da Santa Escritura, eu não fico desse jeito, não. É só quando eu vou soltar os sonhos, entendeu? Mas a vontade do Senhor eu continuo fazendo. Posso ficar amarela, posso passar mal, mas eu faço, entendeu? Até nas redes sociais ele faz isso também, só que agora parou, entendeu? Porque eu tô me consagrando ao Senhor, entendeu? E deixa eu continuar pra você. Quando eu olhei, eu vi 3 anjos bem perto de mim, 4 metros distante, uns 3 metros distante do chão, uns 3 metros assim, distante de mim, né? Aí eu olhei e disse assim, cadê o Senhor? O meu negócio era com o Senhor, cadê o Senhor? Aí eu fiquei caçando, eu não vi ele. Quando eu olho pra cima, com a cabeça assim, que eu vejo, eu vi as sandálias dele e as bordas do vestido dele. Aí, na hora que eu vi, eu peguei e disse assim, vixe, é o Senhor, eu não fico com ele porque eu fiquei pra pregar o evangelho. Aí eu chamei o meu filho assim, Johnny, vem aqui, que é o meu filho mais velho. Aí meu filho mais velho veio, né, que ele veio, Rafa, logo se prostrando perante a ele. O mais novo, do mesmo jeito. Aí eu olhei pro meu filho que tava no chão prostrado perante a ele, eu peguei e disse assim, na mensagem que chegou. Aí eu peguei e disse assim, instante ele vai sumir. Eu disse assim, John, instante ele vai sumir daí, não há mais tempo. Eu cheguei e disse desse jeito pro meu filho. É o que muitas pessoas estão aguardando quando Cristo vir, para poder se prostrar perante ele, para poder salvar a alma delas, e não vão conseguir. Porque eu vi que os meus filhos não foram salvos por causa disso. Porque a gente tem que estar em pé perante o Senhor, esperando por ele. Então, na hora que o Senhor veio, que ele estava em pé em cima da minha cabeça, o que foi que aconteceu? Os meus filhos se prostraram perante a ele. Como está escrito nas Santas Escrituras, que todos os joelhos se prostraram perante o Senhor. Então, e confessaram que o Senhor é o Deus da vida deles. Mas o quê? Eles vão pagar um alto preço, entendeu? Por causa de quê? É o que eu falo com vocês. Continuando o sonho. Aí, eu falei isso, né? Assim, John,
agora não há mais tempo, piscar de olho, em instante, eu disse assim, em instante ele vai sumir daí. Ao tirar a vista dos meus filhos, que estavam no chão, prostrado perante a ele, né? Eu tirei a vista dos meus filhos e olhei para 2 anjos que iam descendo do céu para a terra. Um era com fogo, que tem escrito esse anjo no livro do Apocalipse. Um anjo era com fogo e o outro anjo, ele desceu assim, desceu 2, um mais pra cá e outro bem longe, né? Assim, bem longe, né? Nos matos secos. Um com fogo e o outro lá nos matos secos. Aí, quando eu tirei a vista dos dois, o anjo que desceu com fogo, assim que ele desceu, que ele pisou na terra, ele subiu logo uma lavareda medoente de fogo, um fogo bem branquinho. E em redor assim do fogo, né, é um azulzinho igual fogo de gás, entendeu? Então, aí o que eu tô soltando pra vocês, né? Esse anjo do fogo. Aí quando eu tirei a vista dos anjos, eu já o quê? Eu olhei pra aquele canto onde eu tava. Quando eu olhei pro canto onde eu tava, já não existia mais aquele canto, já era aquele canto. Aí eu olhei pros ares, né, pro céu, aí eu vi uma pessoa subindo ao encontro do Senhor. Uma pessoa, era um homem, ele tava de calça, ele tava de blusa. Ele tava o quê? Com certeza ele tava esperando o Senhor e ele foi levado ao céu, entendeu? E o corpo dele era todo luminoso. Por isso que nas escrituras diz, a candeia, fala da parte da candeia, né? Que a gente não pode ter treva em nenhum canto do nosso corpo, para que quando nós, o quê? Sair dessa terra, nós sejamos o quê? Só luz, entendeu? Aí é o quê? Aquele homem, né? Que eu vi, o homem todo resplandeçoso, entendeu? Pronto, parei e saí dessa parte aqui, né? Dessa destruição que eu vi, é uma destruição enorme de grande. Dessa destruição, eu só vi o quê? Uma pessoa subindo pro céu. Os meus 2 filhos e as outras pessoas, eu não vi elas subir, não. Não sei nem pra onde foi que elas foram. E eu tava na porta do ônibus todo amarelo. Aí eu me lembrei do cavaleiro. O cavaleiro, o que, meu Deus? É 4 cavalos, né? O cavalo amarelo, o cavalo amarelo, o cavalo da morte, né? Então, aí eu me lembrei justamente desse cavalo amarelo. Por causa de quê? Por causa do ônibus, que é tudo da cor do cavaleiro amarelo, né? Então, aí ó, é o ônibus amarelo por fora, amarelo por dentro. Eu tava mesmo na porta desse ônibus. E eu entrei no ônibus e fui lá pra frente. Tava o motorista, tava uma mulher e um menino. E eu fui lá pra frente, fiquei lá mais motorista. Quando eu olhei pra frente do ônibus, né? Só era água do mar, bem paradinha. E uma pista, lá na frente uma curva com uma correnteza por cima bem forte, a correnteza da água era bem forte por cima da pista. E a água cobria a pista, só que era pouquinho. Só que eu não via areia nem no lado da pista, nem do outro, eu só via água. E era muita água, eu não via planta, eu não via nada, eu só via água. E eu olhando para aquilo dali, né, vendo muita água mesmo. É mesmo que eu tava vendo. Aí, o motorista, né, saiu, né, caminhando no ônibus, né, eu disse assim, o motorista andando, né, eu disse assim, quando nós chegamos na frente, pode ter certeza que nós não morrimos não, mas não morreu, eu dizia desse jeito dentro do ônibus. Eu dizia 2 vezes dentro do ônibus. E o motorista se garantia, ele ia passar, quando chegava lá na frente, nós descemos, no canto determinado, nós descemos. O motorista se garantia, passar lá e chegar lá no canto determinado. Nós descemos no canto determinado, aí eu pegava umas folhinhas verdes nas minhas mãos. Parece que era pra fazer um chá pro menino que tava passando mal. Parece que era, não sei, né? Pra mim, eu peguei umas folhas, né? Verdes na minha mão. Aí, quando eu olhei, o motorista tinha descido do ônibus, tinha descido uma mulher e um menino. E o motorista pegou uma casa. Aqui atrás era uma casa, umas cadeiras, umas mesas. E... glória a Deus. Aqui atrás era uma cadeira, umas mesas, e o motorista pegou uma cadeira, encostou na parede, se sentou, ficou bem à vontade. E a mulher que tinha descido dentro do ônibus, ela começou a dar bebida a ele. E ele começou a beber, e começou a beber, e começou a beber. E eu me aperriei nesse sonho, porque nós ainda ia voltar pro canto da destruição. Aí eu fiquei angustiada, eu me acordei nesse sonho angustiada. E Cristo me mandou eu soltar o versículo do dia da vinda dele. E é o que eu vou soltar pra vocês. Porque eu já falei pra vocês, Cristo não pede, Cristo manda, né? Daniel, não sei se é Daniel ou é depois, deixa eu ver aqui. Eu vou soltar o versículo referente a esse sonho. E ainda tem outro sonho pra me soltar pra vocês. Pronto, tá aqui, ó. O dia do Senhor. Esse sonho que eu tive, ele mandou soltar esse versículo eu sempre solto. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação.
dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas na face da terra. As nuvens tudo o quê? Não é aquele cinza de chuva não, é as nuvens escuras mesmo, entendeu? É o que o Senhor vai fazer, né? Vocês vigiem, entendeu? Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Quando eu solto esse versículo, eu sempre me lembro do outro sonho que eu tive. E eu aproveito e solto também logo pra vocês. Agora é 3 sonhos que eu vou ter que soltar pra vocês. Ainda falta mais 2. Como eu soltei esse versículo, falando sobre o quê? Sobre a cidade fortificada. É só da cidade fortificada, cidade que tem prédio, que tem esses condomínios, entendeu? Essa é uma cidade fortificada, entendeu? É o que a Bíblia relata aqui. E é dia de trombeta para elas, é dia de trombeta. Então, vai haver um grande... eu fico até angustiada até de falar, então vocês prestaram atenção? Por quê? Porque o Senhor está dizendo, está escrito. Esse dia do Senhor vai ser terrível para essas pessoas que moram em cidades assim, entendeu? E essas outras cidades também normal, como a minha, que eu vi que tá tudo destruído. Então, para vocês verem como é que vai ser o dia do Senhor, entendeu? Deixa eu só dar pra vocês. Eu sonhei que eu tava numa cidade, uma cidade assim, cheia de prédio, né? Aí quando eu olhei pra cima do prédio, eu vi o Senhor, o Messias, o Iau, o Deus de Israel, em cima do prédio. Que é o Cristo, o Messias, né? O Jesus. Eu vi Jesus em cima do prédio. É porque as pessoas... ele tem todo nome, mas ele é conhecido pelo Deus de Israel, que é o Deus da minha vida, o Deus do meu amor. E o nome dele eu já perguntei, e ele colocou no céu também, né? Letra por letra ele colocou pra mim, ele colocou um Y, colocou um A e colocou um Iau. O nome que ele tinha aqui na terra, né? O nome que ele tinha com os discípulos, entendeu? Eu perguntei a ele. Aí ele também me mostrou em sonho umas letras com... ele colocou também em sonho. Isso aqui é um sonho que eu tô soltando pra vocês. Esse que eu falei, ele colocou o nome pra mim ver no céu. Foi quando eu tava lendo a Bíblia, eu disse assim, Senhor, me diz qual é o teu nome. Aí ele me mostrou no céu. Quando foi de tardezinho, eu saí lá fora, eu vi o nome dele no céu pra mim ver, entendeu? Era pra mim ter filmado pra me soltar, mas eu acabei, não fiz, né? Então, deixa eu continuar aqui pra vocês. Aí quando eu olhei pra cima do prédio, eu vi o Senhor. Eu vi o Deus de Israel, eu vi o Iau. Ele estava em cima do prédio. E ele estava assim, com a roupa vinho, até embaixo, e com aquele outro manto, e ele estava segurando algo assim, ó. Aí quando eu fixei os meus olhos nele, eu me acordei. Na hora que eu fixei os olhos nele, eu me acordei. E é que eu tô fazendo as coisas de Deus, aí desse jeito. Mas não tem problema não. O importante é eu fazer, né? Aí, ó, quando eu fixei os olhos nele em cima do prédio, ele tava lá em cima do forro do prédio. Quando eu fixei os olhos nele, eu me acordei, né? Aí, sempre quando eu leio esse versículo, eu me lembro só pra vocês, por causa do versículo, entendeu? Ó, dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Vocês que moram em prédio, referente ao sonho que eu tive, referente ao que são todas as escrituras, aceita Jesus, para que quando chegar nesse dia, vocês o que padecer, mas vocês vão direto para o céu. Não vão direto para outro canto, entendeu? Porque a Bíblia só fala de 2 caminhos. Um para o céu, outro para o abismo. Não existe mais outro do que isso, entendeu? E sobre o mundo espiritual, só quem pode nos falar é o Senhor, né? Então, o que do céu desceu e o que do céu para lá subiu novamente, né? Pronto, encerrei para vocês. Agora eu vou soltar outro sonho. Eu sonhei, porque agora no final do vídeo eu vou soltar o que Cristo me mostrou. Aí eu vou soltar agora também, porque eu vi muitas águas. Aquela água que eu vi, que o ônibus passava, a água era muito que cobria a pista, né? Então, e era a água do mar, ela tava bem paradinha, entendeu? E eu vou continuar, o outro sonho é a continuação desse sonho, pra mim entendeu? Aí eu vou soltar esse sonho agora, entendeu? Olha, eu sonhei que eu tava numa praia, tava eu, meus 2 filhos e outras pessoas, não tomando banho mais com meus filhos, outras caminhando e outras nas barracas, e só sei que eu tava na areia da praia. E eu olhando por meus filhos, que é costume meu que eu estar olhando por meus filhos, observando eles, né? E eu olhando pra ele, pros meus filhos, aí eu peguei, olhando por meus filhos, eu olhei pra um lado, olhei pro outro e fixei a vista nele, né? E eu vi que a água do mar, ela saiu e descobriu a areia. A água se afastando e descobrindo a areia. Se afastando, ela se afastou tanto que ela fez uma paredona d'água medonha, uma parede d'água medonha. E descobriu o buraco de mar. Quando ela descobriu o buraco de mar, eu me apavorei. No sonho eu fiquei apavorada, eu saí alarmando pra todo mundo. Ninguém quis me escutar.
Aí eu peguei e disse assim, ó, tu tá vendo aí? Eu falei pros meus filhos, tu tá vendo aí? O mar recuou, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora embora. E os meus filhos me escutaram, e vieram, saíram da praia, mais eu, né, do mar, né. Quando eu saí, quando eu tava saindo da areia, eu olhei pra trás, vi as pessoas tudo normal, parado, parece que nada ia acontecer. Aí eu peguei e disse assim, pode ter certeza, quando o mar voltar, vai matar todo mundo, bora embora pra nossa casa. E eu fui. Quando eu cheguei na frente da minha casa, eu vi um molho bem grande, mas um molho assim, bem grande mesmo assim. Igualmente esses que aparecem aí, as pessoas colocam. Eu já filmei, eu acho que eu tirei... Eu acho que eu bati a foto de um olho que parece com o olho que eu vi no sonho. E eu vou colocar de tela no meu celular, entendeu? Desse vídeo, eu vou colocar desse vídeo, entendeu? Para que vocês vejam que era esse olho que eu vi, entendeu? Só que as penas não é dessa cor, não. As penas é o quê? As penas do anjo era o quê? Era um cinza bem clarinho, cinza. Era cinza, entendeu? Que é um anjo que tem escrito na Santa Escritura, entendeu? E ele estava em cima da sala da minha casa. Quando eu olhei pro olho, que eu me assustei, porque eu nunca tinha visto, eu me assustei, eu me acordei apavorada, entendeu? Aí o que eu solto pra vocês, entendeu? Eu solto pra vocês porque sonhos, aqui tem escrito na Santa Escritura, os sonhos a gente tem que contar, não pode guardar não. Se eu guardar, vocês podem perder o quê? Vocês podem perder a salvação da alma de vocês por causa de mim. Se eu ficar com negligência perante a vocês, entendeu? Deixa eu soltar aqui pra vocês, ó. É 23. Oh, glória a Deus. Ó, é 23 e o versículo o quê? O versículo 23, é 23 mesmo? É 23. 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. A palha é uma coisa. A palha é o que ela incendeia. O trigo não, o trigo é diferente, né? Por isso que o Senhor botou lá comparando, né? O que tem a ver a palha com o trigo, né? E aquele que tem a palavra do Senhor, fale ela com a verdade, entendeu? E o profeta que tem um sonho, ele tem que contar, ele não pode guardar. É o que o Senhor está dizendo nas suas escrituras. Então, e o Senhor me dá os sonhos, eu gosto de soltar para vocês, porque é sonho de alerta. É sonho que ainda vai acontecer. Tem um sonho que é sobre uns grupos de vampiros, que eles... eu vou soltar para vocês logo. Eu já soltei uns sonhos, né? Agora eu vou soltar mais esse. Deixa eu soltar, porque eu soltei o do mar, né? Então, quando eu vi esse olho em cima da sala da minha casa, eu me acordei. Agora eu vou soltar sobre o mar, entendeu? Quando eu soltar sobre o mar, aí no final do vídeo eu vou soltar o que eu vi, entendeu? Glória a Deus, me ajuda, Senhor. Glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó. Ezequiel 26. O Senhor tá dizendo que vai acabar com o restante da costa do mar. E é justamente o que eu filmei ontem e que ele me mostrou, entendeu? Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu estendo as minhas mãos sobre os filisteus e arrancarei os filisteus e destruirei o restante da costa do mar. Você está vendo o versículo? Eu não sonhei que o mar tinha recuado, eu não sonhei com a grande destruição e muitas águas do mar. Então, para vocês entenderem, né, o sonho. E aqui o Senhor está dizendo que vai arrancar os filisteus e vai destruir o restante da costa do mar. Então, a costa do mar ela não vai mais resistir, porque ele está dizendo que vai destruir. Destruir, então pronto, né? Vou continuar o versículo, ó. Isso aqui vai ser tudo no dia da vinda do Senhor. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. A queda aqui é a queda da Babilônia. Tá horrível. Eu assisti uns vídeos que estão passando na internet, que colocaram dentro da igreja católica uma imagem do inimigo, do demônio, dentro do templo católico. Pra vocês verem, isso aí é o que? Só se cumprindo as Santas Escrituras, entendeu? Muitas pessoas estão vendo o relato, né, que passaram mal quando viu essa imagem e não se sentiram bem, entendeu? Assim, as ilhas que estão no mar tombar-se-ão com a tua saída. Então, o Senhor tá para pegar esse templo com essa imagem, com tudo, e lançar ele ao mais profundo do abismo, né, que é lá que ele deve estar, né? E o Senhor pede para que o povo dele, que se congrega nesse tempo, que saia daí.
O Senhor, Deus de Israel, lá no livro do Apocalipse, ele convida você. Povo meu, saia. Povo meu, saia daí. Porque essa cidade, olha o que elas estão fazendo com o Senhor. Elas estão blasfemando contra o Senhor. Botou um anjo caído dentro da casa do Senhor, referente o Lucifer, entendeu? Agora a gente tá falando o nome dele, então. E o que? É blasfêmia contra o Senhor. Será que Deus vai suportar muito mais isso? Deus vai fazer algo terrível na terra, entendeu? Por causa de quê? Por causa disso que estão fazendo, entendeu? Ó, e vai ser justamente na queda da Babilônia, entendeu? A Babilônia é o que? É o tempo católico. A Babilônia é o tempo católico e ele tem um fim terrível. O fim dele vai ser terrível. Aqui nas Santas Escrituras. E aqui, ao vivo, pra gente ver, entendeu? Pra gente ver, não quero nem ver o que vai acontecer, né? Nesse dia já estarei lá no céu junto com o meu Salvador. Assim, né? Momentos antes de acontecer isso, né? Porque eu estava no céu junto com ele. Porque eu sei que nesse tempo vai perecer muitas pessoas, porque eles não querem deixar de idolatrar. Idolatria não agrada a Deus. Vocês têm que ter só um Deus, não é vários deuses. Todo que a levanta de boneco, vocês estão idolatrando. Isso não, eu vou ficar até calada, porque me dá até angústia de falar sobre isso. Por que vocês fazem isso? Se Deus diz que para vocês adorar só a Ele, por que qualquer imagem que as pessoas levantam, vocês vão adorar? Vocês vão lá para ver, repreende esse nome do Senhor, entendeu? Isso é o inimigo, soltando seta em cima de você. Essas pessoas que foram ver essa imagem, umas ficaram porque não conseguiu mais nem dormir. Eu vi os relatos, né, que estavam passando nos vídeos, entendeu? Essas pessoas não ficaram mais normal. Por quê? Porque viram, né, inimigo lá o nosso inimigo do nosso pai, né? Continuando aqui, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fiz subir, te fiz uma cidade assolada, como a cidade que não se habita. Quando eu fiz subir sobre ti o abismo e muitas águas te cobrirão. O abismo é o que? Vai abrir, vai abrir, né? Vai abrir o vulcão e vai o que? Consumir ele, entendeu? E as águas do mar vai o que? Cobrir. Por isso que Deus está dizendo que vai acabar o restante da costa do mar, entendeu? Mas o povo de Israel, ele é protegido por Deus. Deus vai guardar, né? Porque no final dos dias dele, ele tem que ficar, porque no final do dia dele, eles vão clamar pelo Deus de Israel, eles vão clamar pelo o enviado por Davi, né?